Muito bem, vamos então retomar aqui os nossos estudos do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 13, Os Milagres segundo o Espiritismo. Estamos falando sobre as características do milagre, entrando agora no item número 9. Então, nós conversamos no nosso último encontro, aqui no item número 8, para a gente retomar o nosso raciocínio. Kardec comentou exatamente sobre a presença, né, ou melhor, a localização dos fenômenos espíritas junto às leis da natureza, e não algo que é sobrenatural, mas é algo que é natural, embora esse tipo de fenômeno se encontre colocado, posicionado numa faixa de elementos que nós ainda não compreendemos. Como nós começamos, aqueles 3 pontos fundamentais que proporcionam, que realizam o fenômeno. Inicialmente, o pensamento, o desejo daquilo se realizar. Segundo, a energia que é mobilizada, nesse caso o magnetismo, como a gente já viu. E terceiro, os fluidos, que são os elementos materiais que proporcionam esses fenômenos. Então, Kardec falava exatamente daquilo que aparentemente é inexplicado, deixa a nossa imaginação livre para falar sobre o sobrenatural, sobre o desconhecido, e também alimentar as nossas crenças supersticiosas. E aí então a doutrina espírita veio para poder trazer para nós explicações, se não detalhadamente da fisiologia do fenômeno, entender exatamente que ele faz parte de uma lei natural que traz para nós elementos que nós ainda estamos aprendendo a compreender. Então, mesmo que a nossa ciência material não tenha essa compreensão, os espíritos então nos anteciparam a presença desses elementos, e nós então vamos, através da nossa ciência, estreitando cada vez mais esse entendimento, diminuindo a distância de um e outro. Porque a ideia que muitas vezes nós temos é que, já que a doutrina espírita pode me explicar alguma coisa que a ciência material não pode explicar, então isso não tem problema para mim. Então eu fico convivendo com duas linhas paralelas sem me preocupar, com uma entendendo, compreendendo o estado da outra. E pelo contrário, esse aspecto científico que a doutrina espírita tem faz exatamente com que esse espaço vá se diminuindo, se restringindo cada vez mais, para mostrar que o nosso entendimento racional pode compreender aquilo que para nós ainda é um objeto de fé. E não simplesmente ignorar, já que a ciência não explica, então eu esqueço a ciência e fico com a fé. Não, nós temos que estreitar cada vez mais. Então nós podemos imaginar que fé e ciência são 2 caminhos que andam paralelos numa distância muitas vezes intransponível, e isso nos satisfaz. Não. Porque se nós não conseguimos fazer um vínculo da razão com a fé, nós vamos então viver uma fé ilusória, fantasiosa, mística, infantil muitas vezes, e uma ciência às vezes racional, dura demais, sem entender aquilo que está além da sua compreensão. Então, quanto mais nós estudamos esse aspecto científico, mais esses caminhos que até então eram paralelos vão começando a se aproximar, até chegar o momento em que eles se tornam um único caminho, entendendo aquilo que se passa no mundo material e entendendo aquilo que se passa também no mundo imaterial. Não vamos nem dizer espiritual, porque do contrário dá a impressão de que nós estamos falando de um objeto de crenças. Existe aquilo que é matéria, que nós podemos compreender dentro dessa estrutura sólida que nós entendemos hoje, ou dentro das suas condições mais rarefeitas, as suas condições mais sutis, mas também entendendo aquilo que faz parte do nosso mundo invisível. Assim como a ciência procurou entender a presença do magnetismo, dessa força de atração que existe no universo, que os astrônomos procuram entender, os físicos procuram entender, nós temos que entender também a presença de vida, no sentido espiritual, nesse ambiente invisível que a ciência também pode explorar. Então nós não estamos desmerecendo nem a ciência, agregando nela elementos de fé, tampouco diminuindo a fé, fazendo com que a ciência se aproxime dela. Nós estamos ajustando, calibrando esses 2 caminhos
e fazendo com que eles se tornem uma coisa só, para percebermos que a natureza ela não está presente apenas naquilo que é matéria, mas ela está presente também naquilo que é energia, naquilo que é pensamento, naquilo que é vontade, naquilo que é inteligência, que é imaterial. Muito bem, item número 9. E mais uma vez, como nós conversamos anteriormente, o fato de nós estudarmos a fisiologia de um milagre não diminui a sua importância. Porque a ideia é alguma coisa que Deus fez quebrando a sua lei, a sua própria lei. O milagre de cura, o milagre de materialização. Hoje pela manhã, fazendo aquele passeio geral nas redes sociais, vi uma postagem falando sobre os corpos incorruptos daqueles santos, principalmente católicos, em que os corpos se conservam durante séculos, sem se decomporem. Dentro da visão religiosa, aquilo é um milagre. E aí então a doutrina espírita vem dizendo que ou a ciência pode explicar através de processos físico-químicos que preservem aquele corpo, ou ainda que não tenha algo relacionado com química, com física, nós podemos dizer que, por exemplo, fluidos magnéticos muito poderosos preservaram aquele corpo. Essa explicação não diminui a importância daquele fenômeno como um elemento de fé. Alguém que teve uma cura, que ele diz que foi um santo que fez isso, a doutrina espírita vem dizendo que os espíritos atuam através de fluidos, fazem transformações. A cura não perde a sua importância. Então a explicação não diminui a importância, mas certamente tira de nós a ideia do sobrenatural, mas ela traz para o campo da naturalidade. Lembrando sempre que os espíritos que atuam nesses fenômenos para ou nos beneficiarem de alguma forma objetivamente, ou para provocar em nós, estimular em nós aquele sentimento de fé, os espíritos trabalham muito para isso. E quando nós trazemos uma explicação, nós não estamos desmerecendo, tampouco diminuindo o efeito daquele trabalho. Mas nós estamos valorizando cada vez mais, entendendo que tudo se organiza e tudo se trabalha, tudo funciona, através de leis que nós estamos aprendendo a compreender. Vamos lá então, item número 9, que é o nosso estudo de hoje. Os fenômenos espíritas consistem nas diversas manifestações da alma ou espírito, durante a encarnação ou no estado, ou seja, no estado de erraticidade. Aqui Kardec usou essas duas expressões, alma e espírito, lembrando que lá no livro dos Espíritos, no começo, ele optou em utilizar esses dois termos para diferenciar a ideia que ele deseja transmitir. Então ele disse que alma ela é apresentada quando o espírito está encarnado, então nós somos almas nessa condição, e espíritos na condição de desencarnados, embora os dois sejam a mesma coisa. Mas é importante nós objetivarmos aquilo que nós queremos dizer para evitar confusão. Então a manifestação pode acontecer através da alma, e nesse caso a gente entra num fenômeno anímico, ou através do espírito, quando ele depende de um fenômeno mediúnico. Então isso fica bem claro para nós fazendo essa diferenciação. Mas a ideia de alma, como nós vimos lá na introdução do Livro dos Espíritos, ela pode ter diversos significados. Então Kardec teve a preocupação de, lá na introdução, já determinar de que forma que ele vai tratar isso, quando ele fala de alma, quando ele fala de espírito com letra minúscula, quando ele fala de espírito com letra maiúscula. O espírito com letra minúscula é o elemento espiritual genérico que vive na espiritualidade. O espírito com letra maiúscula, ele está personificando aquela entidade. Então, o espírito Bezerra de Menezes, o espírito André Luiz, utiliza-se então com letra maiúscula. E ou ele coloca assim, existem elementos no universo, a matéria e o espírito, esse espírito com letra minúscula. Ou então, quando estamos aqui no mundo material, almas sofrem, almas são felizes, almas sentem. Essa expressão da alma é então objetivada, é utilizada objetivamente para tratar dos espíritos encarnados. Isso, naturalmente, para nós espíritas tem esse significado. Mas se por acaso nós falarmos de almas penadas, que é uma expressão popular utilizada, aquelas almas que ficam vagando, sofrendo suas penas, nós temos que ter essa flexibilidade de entender que popularmente a alma tem um outro significado. Mas para nós,
deve ter essa diferenciação a título de estudo para o nosso entendimento. O Braz colocou, né, tem uma convicção tão forte que a palavra alma pega genericamente para tudo que tem princípio vital. Está valendo também, Braz. Isso também não tem problema. O Kardec, por exemplo, ele prefere utilizar a alma quando é um elemento mais complexo que atinge o ser humano. Mas ele fala de princípio vital, princípio espiritual. Os próprios animais, por exemplo, a gente tem um debate muito interessante dentro da doutrina, que nós temos segmentos que preferem dizer que os animais são princípios inteligentes. Kardec utilizou espírito animal no livro A Gênese, que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Então, quer dizer, depende do quê? É uma questão de palavras, né? A gente tem essa convenção para facilitar o nosso entendimento, mas não significa que a expressão popular, a expressão que nós temos, não tem o seu significado. Mas é importante a gente focar nisso. De entender assim, do que nós estamos falando exatamente. Dentro do nosso universo espírita, utilizamos essas convenções para que nós possamos nos entender. Agora, se nós queremos universalizar esse nosso entendimento, sendo meio, vamos dizer assim, poliglotas, entendendo uma expressão com vários significados diferentes, está valendo também. Mas não nos confundamos durante o nosso estudo. Isso que é fundamental. Continuando. Uma outra expressão também, aproveitando aqui só para lembrar, tem alguns amigos que trabalham num grupo chamado Espiritismo e os Animais, que são profissionais da área de saúde animal, da área do tratamento animal, que são espíritas também. Então são espíritas, são atletas, também atletas, né, pela saúde física, são vegetarianos, são veterinários, enfim, profissionais de vários segmentos, né? Então, dessa área de saúde animal. Então, eles trabalham nesse esclarecimento. Eles preferem chamar os animais humanos e animais não humanos, que também é uma expressão correta, porque nós fazemos parte do reino animal. Então, eles dizem, os animais humanos não devem se alimentar dos animais não humanos. É uma expressão que eles utilizam para poder mostrar exatamente a importância de fazermos parte do mesmo reino. Do reino animal, embora sejamos, né, de famílias diferentes, de espécies diferentes, de gêneros diferentes. Qual o capítulo que, Luiz? Nós estamos no capítulo 13 agora. O que você me perguntou exatamente? Qual é o capítulo que você quer saber? Esse aqui que a gente está vendo? Então, capítulo 13, certo? Vamos lá então, continuando. Então a gente viu que só na primeira frase que a gente leu aqui no começo do parágrafo, olha quanta coisa que a gente pode tirar se prestar atenção nesses detalhes. Continuando. E através dessas manifestações que a alma revela sua existência, sua sobrevivência e sua individualidade, podemos julgá-la pelos seus efeitos, sendo a causa natural, o efeito também o é. Ou seja, se a existência da alma é algo natural para nós, ou a existência dos espíritos, aquilo que eles provocam também pode ser considerado como natural. Mas aí é uma via de mão dupla. Porque nós já conversamos sobre isso, num dos tantos debates, né, que esse assunto acaba provocando, falando, por exemplo, sobre a ciência que já provou a existência dos espíritos. Quantas e quantas vezes nós vemos nas redes sociais alguns artigos publicados dizendo assim, a ciência comprova a reencarnação. Mas a pergunta é, a ciência comprovou a existência do espírito? Nós temos isso oficialmente, a ciência dizendo que comprovamos a existência de inteligências extracorpóreas? Não. Se nós não comprovamos o elemento fundamental, não podemos comprovar nenhum dos seus efeitos. Então nós não podemos falar sobre milagres se não considerarmos o elemento que provoca o milagre. Não podemos falar sobre reencarnação se nós não conseguimos comprovar o elemento fundamental da reencarnação. Então muitas vezes dentro dessa empolgação nós vemos essas mensagens, repassamos o tempo todo, olha que legal, saiu numa publicação na Alemanha dizendo que a reencarnação existe. Algum alemão já comprovou a existência de um espírito? Como é que pode comprovar sobre a reencarnação? Mas isso também não desmerece o espiritismo. Porque a doutrina espírita é uma ciência
ela se desenvolve através de uma ciência de observação, não de comprovação laboratorial. Essa ciência de observação significa que nós observamos os fenômenos, analisamos as suas causas e tiramos as nossas conclusões. Que foi isso que Kardec fez, através dos estudos da mediunidade, principalmente, dos fenômenos, que naturalmente também são mediúnicos. E então chegou à conclusão que o espírito existe pela sua manifestação, mas não de uma comprovação pela ciência material. Que isso também não desmerece a ciência, porque a ciência também tem as suas limitações. Por isso temos que entender que o fato de nós não conseguirmos ainda juntar esses dois caminhos, o caminho da fé e o caminho da ciência material, não significa que nenhum nem outro tenha perdido o seu valor. O CT colocou para nós, né, sou testemunho de um caso, um rapaz de 12 anos, ele revelou que se fosse para a escola nesse dia, não voltaria. Não mais voltaria. Ignorando isso, sua sobrinha o encaminhou para que ele fosse às aulas. Ao sair do carro, ele foi atropelado e desencarnou naquele momento. 10 anos se passaram, ao que ocorre que o corpo estava intacto, né, tal como havia sido sepultado. Surgia assim Santo Orlando, não designados santos ocorrências semelhantes. Isso ocorreu na minha terra natal, Moçambique, na década de 1960, né? A madrinha dele no caso, né? Então a gente viu que esses tipos de casos, né, como é que ele soube que ia desencarnar? A doutrina espírita fala sobre intuição, sobre influência mediúnica, sobre essa questão do corpo incorrupto. A ciência pode trazer explicações, a doutrina espírita pode trazer explicações, embora sejam ainda explicações escassas, porque nós não nos debruçamos ainda sobre esses casos especificamente para entender exatamente, detalhadamente o que aconteceu. Mas sabemos que isso é possível em virtude dos elementos que o mundo espiritual oferece para nós. Então, ao olharmos um corpo incorrupto, como nós vemos na internet, em pesquisas, em sites que trazem esses temas, não devemos olhar assim com aquele desdém todo, dizendo assim, esse corpo incorrupto está assim por tal coisa. É um fenômeno significativo. O fato de nós estarmos acostumados a ver o sol nascer todos os dias, não significa, não desmerece a grande importância do movimento do sol, do movimento da terra, da beleza que é o sol nascer, do efeito que esse calor provoca sobre nós, que a luz provoca sobre nós. Estarmos acostumados a ele quer dizer assim, o sol nasceu. Qual a importância do sol? Na verdade, somos nós que paramos de nos sensibilizar com o fenômeno pelo fato disso acontecer todos os dias. E sabemos que isso ainda vai acontecer durante bilhões de anos. Os fenômenos acontecem da mesma forma. A psicografia, olharmos assim, a psicografia acontece em qualquer lugar. Nós estamos banalizando um fenômeno extremamente complexo, envolvendo inteligências, envolvendo sensibilidade. Então nós temos que, quanto mais nós aprendemos sobre a causa daquele fenômeno e analisando também as suas consequências, nós temos que nos maravilhar cada vez mais, valorizando cada trabalho, cada esforço, cada personalidade participando disso também. A Mia colocou que alguns poucos são informados sobre sua desencarnação, e até porque também, Mia, esses poucos são informados por motivos que nós desconhecemos. Mas o fato de serem poucos, isso traz para nós exatamente que nós não estamos preparados para isso ainda. Imagine se todos nós, isso está no Livro dos Espíritos, inclusive, imagine se todos nós soubéssemos quando nós iríamos desencarnar, o que se tornaria a nossa vida. Quantos estão preparados para deixar tudo para trás e para o mundo espiritual? Eu não sei, Brasa, espiritualmente a gente pensa assim, não, se eu for para o mundo espiritual está tudo em ordem. Até olhar para trás e perceber os compromissos que eu estou deixando, a família que eu estou deixando. Isso para nós é um grande problema. Porque nós temos um apego muito grande ainda com as nossas relações no mundo físico. Né? O CT colocou, né, existe lá na cidade de Beira um santuário, lá ocorrem verdadeiros milagres. Essa é, na verdade, um fenômeno que hoje a doutrina esclarece. Né? Isso acontece o tempo todo. Né? Nós temos aqui tantas e tantas instituições religiosas no Brasil, CT, de grande devoção para católicos, para evangélicos, grupos espíritas, grupos de religiões de tradições africanas, que ocorrem fenômenos que são
Verdadeiros milagres, sem dúvida nenhuma. Mas aí então nós deixamos de considerar aquilo como sobrenatural, mas também valorizamos a maravilha daquilo acontecer na vida das pessoas. Vamos lá, continuando. Para nós. Né? Não só a prática, né, Braz? A projeciologia ajuda nesse entendimento do mundo espiritual. A própria doutrina nos traz esclarecimentos para isso, mas sentimentalmente, afetivamente, psiquicamente, existe uma dificuldade muito grande de nós nos desprendermos do mundo material. Daí, então, a gente é pego de surpresa, né? A mudança, não vou nem usar a expressão morte, mas a mudança de estado acontece para nós repentinamente, porque do contrário, ou nós cairíamos no desespero, ou cairíamos na estagnação. Já que eu vou morrer mesmo, eu não vou fazer mais nada. Já que tal coisa vai acontecer, para que eu tenho que continuar fazendo algo se eu não vou ter? Então, por isso, existe ainda para nós a importância de continuarmos distantes ainda do impacto negativo que essa mudança ainda provoca em nós. E nós falamos do planeta todo, né? Vamos lá. São esses efeitos que constituem o objeto especial das pesquisas e do estudo do Espiritismo, a fim de se chegar ao conhecimento tão completo quanto possível da natureza e dos atributos da alma, assim como das leis que regem o princípio espiritual. Né? Então a gente vê que hoje o Espiritismo, comparado com aquilo que Kardec vivia na época, ele se tornou uma nova religião de fato, sendo que as pesquisas hoje são muito escassas. Nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, o Centro Espírita Frei Luís, onde lá existem pesquisas importantes sobre fenômenos físicos. Nós tivemos grupos já que registraram lá em Minas Gerais, trabalhando em Uberaba, por exemplo, aqui em São Paulo, em outras regiões do Brasil também, voltados para o estudo dos fenômenos. Mas aí nós entramos numa questão importante. Diante daquilo que as pessoas sentem, diante das aflições que nós vivemos hoje, das dificuldades de toda a ordem, financeira, que afeta a nossa emoção, que afeta os nossos relacionamentos, doenças e tudo mais, a gente percebe que a importância do Espiritismo, naquele seu aspecto consolador, acabou se tornando muito mais importante do que o Espiritismo no seu aspecto investigativo. Kardec, na sua época, ele tinha como objetivo construir a doutrina espírita dentro da razão. Por isso o estudo do fenômeno era fundamental. Aqui no Brasil nós não tivemos estrutura para darmos continuidade de uma forma tão abrangente nessas pesquisas, e o Espiritismo se tornou para nós, de fato, um consolador. Então a gente pensa assim, é uma pena que isso aconteceu. Sim, é uma pena porque nós perdemos muito desses aspectos. É como se nós pegássemos numa região com muitas universidades, e as universidades infelizmente tiveram que fechar para poder se abrir hospitais. Então a gente pensa, é uma pena que nós perdemos as universidades, mas graças a Deus nós ganhamos hospitais, porque nesse caso a maior necessidade que nós temos são dos hospitais. São os hospitais que a gente vai precisar deles. Então, por isso nós vemos que vai perdendo um pouquinho, vai mudando, mas é uma mudança pela circunstância, pela necessidade, mas infelizmente nós realmente perdemos essa possibilidade de estudarmos cada vez mais. Por isso que, mais uma vez, Kardec colocou para nós aqui, vou ler mais uma vez, para a gente entender do porquê desse meu comentário. São esses efeitos que constituem um objeto especial das pesquisas e do estudo do Espiritismo, a fim de se chegar ao conhecimento tão completo quanto possível da natureza e dos atributos da alma. Então nós perdemos, lamentavelmente, essa parte das pesquisas, mas ganhamos no socorro que a doutrina espírita pode oferecer dentro do seu evangelismo, dentro da sua parte social. Continuando. Para aqueles que negam a existência do princípio espiritual independente, e por consequência negam a existência da alma individual e sobrevivente, toda a natureza está na matéria tangível. Aos seus olhos, todos os fenômenos que dizem respeito à espiritualidade são sobrenaturais e, portanto, quiméricos.
Não admitindo a causa, eles não podem admitir o efeito. E quando os efeitos são patentes, eles os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação e se recusam a aprofundar-se neles. Daí possuírem uma opinião pré-concebida que os torna incapazes de avaliar judiciosamente o espiritismo, porque partem do princípio da negação de tudo o que não seja material. Então aqui Kardec fala daqueles grupos que não consideram a realidade da alma, a realidade da existência do princípio espiritual, e, portanto, acaba negando também as consequências. E para aqueles que não estudam profundamente a existência desse elemento espiritual, quando se deparam com o fenômeno, vão considerá-lo então como algo miraculoso, algo maravilhoso. E vão entendê-lo de acordo com sua cultura, de acordo com as suas crenças, tanto para o bem como para o mal, como nós já vimos. Não raras vezes, é interessante a gente observar isso. Eu postei ontem, lá na nossa fanpage do espiritismo.net, uma divulgação de um programa chamado Globo News Documentário, cujo tema era intolerância religiosa, ou intolerância. Então, para quem quiser assistir, vale a pena, para quem tiver acesso àquele canal, pode assistir ali no chamado Globosat Play, né? E ali então, assistindo ao vivo, é um programa de 1 hora, falando sobre intolerância, traz para nós o depoimento de pessoas do ramo evangélico, do ramo da Umbanda, do Candomblé, principalmente, que são alvos desse preconceito. E ali então mostra que aquilo que acontece dentro de um terreiro de Umbanda, de um terreiro de Candomblé ou de um templo de Umbanda, me perdoem se eu errei a expressão, acaba sendo visto como algo demoníaco. Mas aquilo que acontece dentro de uma igreja acaba sendo visto como algo miraculoso. Então, na verdade, nós atribuímos rótulos para fenômenos semelhantes que acontecem dentro de leis semelhantes, através de leis semelhantes, mas que são vistas culturalmente de acordo com o nosso preconceito, de acordo com a nossa educação. Por exemplo, Nossa Senhora apareceu em cima de uma árvore, de um arbusto, lá na cidade de Lourdes, em Portugal, lá na primeira década do século XX. Se um espírito se materializa no centro espírita, ele é um demônio. Se aparece em cima de um arbusto, é um santo. Percebem que o fenômeno é o mesmo, mas vai de acordo com a cultura de cada um. Então, tendo essa visão abrangente, nós quebramos esses preconceitos e começamos a analisar a fisiologia daquilo que acontece. Assistam, se for possível, àquele programa, porque ele é muito interessante e muito instrutivo para nós. Vai gerar aqui, muitas vezes, aquele ânimo para fazer julgamento, mas a gente tem que se conter para não julgar aquilo que as pessoas falam, porque elas estão falando daquilo, né, que elas vivenciam no seu dia a dia, aquilo que elas aprenderam, aquilo que elas entendem, aquilo que elas já viveram nas suas vidas. Então, vale a pena estudar, vale a pena acessar isso. Lá no nossa fanpage do espiritismo.net, procura ali a postagem de ontem que eu mandei para lá, e aí vocês acessem e assistam a esse documento, a esse programa. Muito interessante, muito instrutivo para nós. Continuando. Do fato de o espiritismo admitir os efeitos que são a consequência da existência da alma, não se conclui que ele aceite todos os efeitos classificados como maravilhosos, e que se propõe a justificá-los e dar-lhe créditos, fazendo-se o campeão de todos os devaneios, de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas e de todas as lendas miraculosas. Então aqui, do fato de o espiritismo admitir os efeitos que são consequência da existência da alma, não quer dizer que a gente aceite isso como maravilhoso. Significa que nós aceitamos a sua realidade e estudamos as suas causas. Seria preciso conhecer muito pouco do espiritismo para pensar assim. Os seus adversários creem que lhe opõem um argumento sem réplicas, quando após terem feito eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Samedá,
sobre os camisardos de Cévennes ou sobre religiosas de London, chegaram a descobrir embustes que ninguém contesta. Mas essas histórias serão o evangelho do Espiritismo? Vamos voltar um pouquinho agora para entender um pouco sobre esses fenômenos. Aqui nós temos rodas de rodapé, notas de rodapé muito interessantes. Então, quando ocorreu, lá no século XVIII, um fenômeno de convulsão coletiva, nós tivemos inclusive, recentemente, aqui no Brasil, um fenômeno semelhante numa cidade, onde crianças de várias escolas entraram em convulsão de uma forma conjunta. Aí tivemos explicações de psiquiatras, explicações de espíritas, explicações de religiosos, evangélicos e católicos, cada um dando a sua visão. Um falava que isso era uma histeria coletiva, o outro falava que era o demônio que estava atingindo todo mundo. Aí veio um espírita, falou que eram espíritos que estavam ali provocando aquele fenômeno mediúnico. É o que Kardec coloca: quando se deparam com esses fenômenos, cada um traz a sua explicação de acordo com o seu entendimento. Então ele falou assim para nós, os seus adversários creem que lhe opõem um argumento sem réplicas, quando, após terem feito eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Samedá, vamos para eles, fanáticos do século XVIII, cuja exaltação religiosa causava convulsões e que se infligiam torturas. Pelo ano de 1729 começou a constar em Paris que milagres eram realizados no cemitério de Samedá, no túmulo do diácono Francisco de Pares, falecido em 1727, e que em vida fora muito caridoso. Junto a seu túmulo havia pessoas que tinham espasmos convulsivos, o que deu origem à palavra. Então isso aqui no dicionário Lelo Universal. Então os convulsionários de Samedá eram aqueles fanáticos religiosos que, quando chegavam perto do túmulo e encostavam a mão no túmulo dele ou faziam orações, eles caíam no chão e começavam então a ter convulsões. E falavam que aquilo provocava milagres. E aí então vários grupos de pesquisadores, de religiosos, começavam então a analisar aquilo. E a doutrina espírita não se fez diferente. Lá na Revista Espírita nós temos uma explicação, uma análise de Kardec sobre os convulsionários de Samedá. E depois ele falou também sobre os camisardos de Cévennes. Vamos lá. Aqui também no dicionário francês, Nouveau Petit Larousse Illustré, meu francês é quase imperceptível, meu sotaque. Camisardos eram protestantes de Cévennes, região montanhosa francesa que se estende do Aude ao Loure, que tomaram as armas após a revogação do Edito de Nantes, em 1685, e que resultou na expatriação de um grande número de protestantes entre os mais ativos e os mais trabalhadores na nação francesa. Eram assim chamados porque vestiam uma camisa por cima de suas roupas, então os camisardos também. Muito bem, continuando. Só um instantinho que eu pulei demais aqui. Tá. Seus adeptos negaram que o charlatanismo tenha explorado alguns fatos em proveito próprio e que a imaginação os tenha criado. Uma pergunta, se os adeptos negaram que o charlatanismo tenha explorado alguns fatos em proveito próprio, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os tenha exagerado muito, o espiritismo é tão solidário com as extravagâncias que se possam cometer em seu nome como a ciência o é com os abusos da ignorância e a verdadeira religião com os excessos do fanatismo. Muitos críticos julgam o espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares, que deles são as ficções. Seria como julgar a história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Então mostra exatamente que muitas vezes fala-se em nome do espiritismo ou faz um julgamento do espiritismo por aquilo que se ouve, por aquilo que se lê em publicações que não são sérias em termos de informação, mas na verdade elas têm um objetivo de entretenimento. Então, para conhecer a doutrina espírita, você precisa estar dentro dela, ler as suas bases, se aprofundar nas pesquisas e desenvolver esse senso crítico para fazer análise sobre todos os casos. E não simplesmente dizer assim, olha, fiquei sabendo que aconteceu tal coisa no centro espírita. Uma coisa assustadora, uma coisa maravilhosa. Tem que estar junto para poder analisar.
sem nos deixarmos nos deslumbrar, porque nós espíritas também temos essa tendência a querermos que o espiritismo convença todas as pessoas de que ele é uma realidade. Só que ele vai fazer isso não através das maravilhas que possamos imaginar que vai acontecer. Isso é feito através da razão. Então o espiritismo ele ou convence atingindo o coração das pessoas, oferecendo o efeito consolador que a pessoa precisa, ou através da razão oferecendo a sua lógica, nunca pelo espetáculo. Aquele que convence pelo espetáculo, na verdade, ele está impressionando o outro, e o outro não entendeu o real sentido da filosofia. No começo, quando a doutrina espírita começou a se elaborar, através dos fenômenos físicos de batidas, objetos que se movimentavam, em especial as mesas girantes, ou chamadas mesas dançantes, isso era necessário para chamar a atenção. No momento em que a atenção foi conquistada, começou então a construção da razão. Então, para aqueles que viveram aquela época, passaram por essas fases, para aqueles que se aproximam hoje, também passa por uma fase. Daí então que nós já conversamos, né, em outras oportunidades, falando sobre romances, falando sobre fenômenos de cura. Cada pessoa se aproxima da doutrina espírita por um caminho. Mas no momento em que ela adentra uma casa espírita e se afilia a um grupo de estudos, ela começa então a entender exatamente o que é a doutrina espírita. Porque quantos são aqueles que se julgam espíritas lendo romances? Sim, são espíritas, porque ser espírita não é um diploma. Ser espírita é um sentimento. Mas o entendimento cada vez mais profundo vai depender do quê? Da oportunidade do estudo e do desenvolvimento do entendimento da filosofia, das bases filosóficas. Então todos esses chamarizes são extremamente válidos para chamar as pessoas para se aproximarem dessa realidade. Mas a partir dali há necessidade de um aprofundamento maior. Do contrário, nós continuaremos ainda vivendo esse deslumbramento. O CT colocou para nós, infelizmente, que o espiritualismo, que nada tem a ver com o espiritismo, tem vindo a se manifestar negativamente pelos efeitos espiritualistas de alguns centros espiritualistas. Há de reconhecer a diferença. Quando nós falamos sobre espiritualismo, nós falamos em todas as filosofias que compreendem a existência do espírito após a morte física. Então o catolicismo é uma doutrina espiritualista, os evangélicos espiritualistas, judeus espiritualistas, mesmo que eles não admitam isso, porque a palavra espiritualismo ela tem um preconceito muito grande também. Porque você tem dois segmentos, a gente já viu sobre isso, ou você é materialista, vive em função da realidade material, ou você é espiritualista, aceitando, mesmo que sendo um objeto de fé, daquilo que acontece no mundo espiritual. Então, ou espiritualista ou materialista. Mas aí você fala para alguém, mas você sabia que você é espiritualista? Não, não, Deus me livre. Eu não sou essa coisa, não. Então, quer dizer, falta entendimento exatamente. Mas nós temos, então, grupos espiritualistas, não importa de qual religião seja, que vivenciam fenômenos mediúnicos. Basta a gente lembrar, por exemplo, vamos tratar aqui de alguns grupos. Centros espíritas, doutrina espírita, acontecem fenômenos. Templos de Umbanda, também temos ali fenômenos. Terreiros de Candomblé, também temos fenômenos. Temos a Igreja Católica Carismática, também acontecem fenômenos. Nós temos grupos evangélicos que também provocam fenômenos, inclusive sendo mostrados na televisão. Lembra aquelas sessões de descarregos? São fenômenos mediúnicos. Lembra aquelas sessões de milagres? São fenômenos mediúnicos. Então, grupos espiritualistas de vários segmentos vivenciam essa intimidade com os fenômenos. Só que cada um dando a atribuição característica com a sua cultura. De acordo com a sua cultura. E aí nós entramos, então, tanto no maravilhoso, por parte daqueles que se deslumbram, sem analisar racionalmente o fenômeno, como temos aqueles que se aproveitam disso também, utilizando essa aproximação como objeto de propaganda, ou melhor, esses fenômenos como objeto de propaganda. Nesse documentário sobre intolerância, tivemos ali um pastor que de uma forma muito sábia usou uma expressão que eu adorei. Ele falou assim, o mercado da fé, disputando consumidores da fé.
alguma coisa nesse sentido. Então nós vemos isso hoje, a preocupação em fazer propagandas do maravilhoso, propagandas do sobrenatural, para atrair as pessoas para fazerem parte daquele mercado consumidor, sem espiritualizá-las, sem transformá-las moralmente, que é o principal objetivo. Então, lamentavelmente, esses fenômenos também são utilizados dessa forma, para se aproveitarem para impressionar as pessoas sem oferecerem aquilo que a religião deveria fazer, que é uma escola religiosa para a educação do espírito. Continuando, vamos lá. Item número 12. Na maior parte das vezes, os fenômenos espíritas são espontâneos e se produzem sem qualquer ideia preconcebida entre as pessoas que menos pensam neles. Em certas circunstâncias, alguns desses fenômenos podem ser provocados pelos agentes denominados de médiums. No primeiro caso, o médium não tem consciência do que acontece por seu intermédio. No segundo, age com conhecimento de causa, e daí a classificação de médiums conscientes e médiums inconscientes. E aqui nós não estamos falando de médiums espíritas. Estamos falando simplesmente de médiums. Médiums sempre existiram em todas as épocas, em todas as culturas, em todas as regiões. Muitos desses médiums sofrem o efeito da sua mediunidade, outros são beneficiados pelo efeito da sua mediunidade. Hoje pela manhã, naquela revista que eu comentei com vocês, que eu faço pelas redes sociais, me deparei com uma publicação da revista Mundo Estranho, que falava sobre as bruxas. Quem eram as bruxas? E aí então um historiador americano falava exatamente que eram perseguições muito mais motivadas pela fantasia do que por qualquer realidade. Havia uma implicância com pessoas que simplesmente, pelo fato de simplesmente não se adaptarem a uma determinada comunidade, eram vistas como estranhas. E naquela caça às bruxas, uma expressão em que todo mundo é suspeito até que se prove o contrário, de 40 a 50 mil pessoas, mulheres em especial, entre os séculos XV e os séculos XVIII, foram sacrificadas, foram executadas por essa perseguição. E dentre essas, saindo um pouco agora da visão materialmente histórica, simplesmente histórica, ou superficialmente histórica, e entrando agora falando sobre médiums, sobre faculdades que as pessoas apresentavam, quantos médiums foram perseguidos, executados e torturados pelo fato de terem se apresentado com o fenômeno numa cultura que não aceitava. E aí então vemos, o grande estrago que a mediunidade fez na vida de muitas pessoas, mas também os grandes benefícios que trouxe, instigando a fé nesse processo de formação da fé das pessoas. Nós tivemos santos, tivemos milagres que aconteceram, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer para fazer com que as pessoas se aproximem cada vez mais do mundo espiritual. Nós temos ainda essa necessidade de ter esse contato com o maravilhoso. Mas tendo contato com ele, vem a hora do amadurecimento. Só que aí poucos desejam amadurecer. Porque aquela fé passiva, eu quero ser salvo sem precisar fazer aquele sacrifício do estudo, da análise, ainda é muito comum nos nossos tempos de hoje. E em todas as crenças, inclusive dentro da doutrina. Quantos são aqueles que chegam numa casa espírita dizendo: eu quero vir aqui para ouvir uma palestra porque eu vou me transformar e tudo mais. Mas será que é só isso que basta? Continua. Esses últimos, os médiuns inconscientes, são os mais numerosos e frequentemente são encontrados entre os incrédulos mais obstinados, que assim praticam o espiritismo sem saber e sem querer. Por isso mesmo, os fenômenos espontâneos são de uma importância capital, uma vez que não se pode suspeitar da boa-fé daqueles que os obtêm. Ocorre aqui o que se dá com o sonambulismo, que em certos indivíduos é natural e involuntário, enquanto que em outros é provocado pela ação magnética. Aqui uma nota de rodapé fala sobre exemplos da Revista Espírita, de dezembro de 1865 e agosto de 65 também.
Lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, também fala sobre isso, no capítulo 5. Esses fenômenos de sonambulismo é algo que nós vemos com pouca frequência na atualidade. O que nós vemos mesmo são manifestações mediúnicas de incorporação, em especial incorporação, seja em processos de obsessão, seja em incorporações de uma forma positiva. Então, já nessa parte de sonambulismo, que era uma prática comum naquela época, o indivíduo entrar num estado de transe, como nós já vimos também, muitas vezes esse sonambulismo era entendido como hipnose, só que não havia essa nomenclatura. Aquele que se encontrava hipnotizado era aquele que estava no estado de transe, falando coisas que não teriam sentido se ele estivesse no estado de lucidez, ou no estado de vigília. Porque ele estava lúcido, embora em estado de transe. Então, através da aplicação do passe, do magnetismo no caso, né, não é o passe espiritual. Os magnetizadores provocavam esse estado sonambúlico. E a pessoa, nessa condição, tinha visões diferenciadas, tinha um conhecimento diferenciado, que hoje, então, nós entendemos como sendo a hipnose. A hipnose terapêutica, a hipnose de fenômenos, mas também falando sobre o transe mediúnico. Então, hoje acontece para nós, aqui no Brasil, muito mais frequente os fenômenos mediúnicos de incorporação, que é aquilo que mais provoca impressão. Seja entre aqueles que são espíritas, seja aqueles de outras religiões, de outras doutrinas também. Bom dia, Samurai. Bom dia, pessoal que chegou. O CT colocou, né? Convidei um conhecido meu a irmos juntos ao Centro Espírita de Valdo Franco, em Angra do Heroísmo, o que me respondeu que jamais era voltar lá, pois nesse centro os pastores davam espetáculos miraculosos e expulsavam demônios à chapada, né? Pior de terem dito que no próximo domingo cada um deverá trazer 10 euros no envelope. Olha, foi difícil explicar que esse centro é espiritualista, não espírita. Aqui no Brasil a gente tem muito isso também, CT. Grupos espiritualistas que utilizam esse nome. Tenda espírita, tal coisa, grupo espírita, templo espírita. Aí quando você entra, você tem triângulos pendurados na parede. Porque, na verdade, a doutrina espírita não patenteou. E nem pode patentear uma expressão espírita. Porque a palavra espírita, muito mais do que ligada ao espiritismo, ela diz respeito aos fenômenos do mundo espiritual. Então é utilizado isso de uma forma muito livre. Então cabe ao espiritismo, através da sua divulgação, através dos esclarecimentos, explicar para as pessoas a diferença de uma coisa para outra. Se você pegar na internet e colocar Centro Espírita e começar a analisar o resultado, você vai ter Centro Espírita Pai João. Esse Pai João, por exemplo, estou inventando o nome aqui naturalmente. Esse Pai João, essa expressão pai, ela é muito utilizada pelos grupos de Umbanda. Porque os espíritos se apresentam com esse título de paternidade, com esse título carinhoso de acolhimento. Mãe tal coisa, pai tal coisa. Então grupos espiritualistas também se utilizam desse nome. Deixa eu ver aqui, o Luiz perguntou se todo médium, psicógrafo filtra o que o espírito diz. Tem aqueles que sim, tem aqueles que não pela sua capacidade, tem aqueles que fazem pela vontade, tem aqueles que não fazem pela vontade. O médium, o verdadeiro médium, é aquele que não interfere na comunicação do espírito. Porque aí você tira a legitimidade da mensagem. Então nós temos aqueles médiums mais experientes que conseguem conter o espírito para fazer com que o trabalho se mantenha com qualidade. Porque do contrário vira aquela bagunça, né? Vira a casa da mãe Joana. O espírito vem, xinga, traz mentiras e coisa e tal. Então o médium, na verdade, ele tem um papel importante como intérprete. O bom intérprete é aquele que filtra a mensagem quando necessário e permite que ela seja livre também quando possível. Essa é uma pesquisa, um estudo que nós fizemos lá no Livro dos Médiuns, mostrando que o médium, muitas vezes inconsciente, tem tanta qualidade quanto o médium consciente. Inconsciente e consciente. Agora, o que vale, na verdade, é esse trabalho conjunto e harmonioso entre o espírito, pela sua qualidade, e o médium pelos seus valores. Porque um bom médium não é aquele que realiza grandes trabalhos. O bom médium é aquele que é doutrinado, doutrinado no sentido de estudado, é aquele que é moralizado, é aquele que consegue evitar as influências negativas. A gente pensa assim, né? Nossa, tem um médium que é maravilhoso, que ele faz coisas espantosas. E é um médium vicioso, é um médium cheio de preconceitos.
E temos aquele médium discreto que tem ali seus valores, tem ali a sua vida bem regrada. E muitas vezes a gente diz que o bom médium é aquele que realiza grandes espetáculos. E se esquece, e nós nos esquecemos dos valores que são os mais necessários. Cristalina colocou, bom dia, conheço um centro que é misto de Umbanda e Espiritismo. Nesse caso a gente pode classificar sem nenhum tipo de desmerecimento, Cristalina, é um centro espiritualista, porque ele faz uma mistura de filosofias espiritualistas. Né? Mas a gente lembra, porque nós temos também essa preocupação muito com o orgulho. É um rótulo que pertence à doutrina espírita, nós não podemos manchar o nome da doutrina espírita. Então, na verdade, é também um problema de preconceitos que nós temos. Porque, na verdade, o nome sim é importante, o termo, as expressões são importantes, mas muito mais importante com isso é o resultado do trabalho. Nós, do Atendimento Fraterno, do Espiritismo.net, quando fazemos nossos atendimentos por e-mail, né, vocês conhecem o trabalho, as pessoas entram no nosso site, preenchem um formulário ali contando os seus casos, as suas dificuldades, e nós então atendemos por e-mail. São muitos os casos que chegam para nós de pessoas que pedem ajuda para tratamentos espirituais, para curas espirituais. Em motivo de doença, em motivo de doença física, doença emocional, seja lá qual for. Então nós indicamos, passamos para ela um esclarecimento sobre as dificuldades que ela enfrenta e indicamos também instituições, obrigado, Cindy. Indicamos também instituições que podem ajudar. E nós temos um templo espiritualista no Rio de Janeiro que faz um trabalho seríssimo e nós indicamos sempre. Temos ali vários grupos espíritas que trabalham com curas espirituais, mas também temos, deixa eu pegar aqui o nome dele. Alguém lembra o nome do Centro Espírita do Rio? É Templo... me lembra aí alguém, se tiver fácil aí. Não sei se a Cindyzinha lembra, se a Miriam lembra, se a Andréia lembra. É Templo, é o nome indígena que tem. Tupiara, obrigado, Andréia. O Templo Espírita, chama Templo Espírita Tupiara. E não é espírita, é espiritualista. E nós indicamos pela seriedade, pela competência dos trabalhos que eles têm. Aí você pensa assim, nossa, mas você é espírita, indicando aquele grupo, qual é o problema? Nós vamos, na verdade, em busca do auxílio do mundo espiritual, não importa qual o caminho que ele vá. Então nós temos essa preocupação, nossa, mas o espiritismo não pode se juntar com a gentalha. Olha que pensamento mais retrógrado da nossa parte. O mundo espiritual não se manifesta por rótulo. Um espírito não é exclusividade de um centro espírita. O espírito é livre para atuar onde existe o amor, onde existe a seriedade, a responsabilidade. Nós utilizamos a nomenclatura, a denominação, pelo tipo de filosofia que nós aprendemos, mas isso não desmerece as demais. É claro que seria muito mais fácil se cada um apresentasse através da sua capa, vamos dizer assim, o conteúdo que ele apresenta. Mas nesse caso a gente acabaria se prendendo também a muitos preconceitos. Quantos livros a gente deixa de abrir porque a gente não gosta do rótulo, não gosta da capa, não gosta do título, sendo que tem um conteúdo excepcional. Então isso é importante para todos nós. Deixa eu ver aqui. O Brás lembrou muitos livros através da Umbanda. Brás, livros importantíssimos. Teólogos católicos, teólogos evangélicos, pesquisas ubandistas, pesquisas do candomblé, pesquisas de outras filosofias, do esoterismo, que trazem para nós um conteúdo belíssimo, que nos ajuda nesse nosso aprimoramento espiritual. Então nós temos que, na verdade, ver como Paulo de Tarso falou, né, leia de tudo e retende o que é bom. Assim é para nós ter essa visão tão abrangente quanto possível. O Negrão colocou, né, a inconsciência do médium é relativa, pois ele pode ou não filtrar isso, porque, Negrão, você pensa o seguinte, de uma forma mais assim, grosseira a explicação, mas que é bastante clara, imagina se ou o médium está acordado, ouvindo o que o espírito está dizendo, ou o médium está dormindo. Muitas vezes ele, nessa condição de inconsciência, ele não vê o que acontece durante o seu desenvolvimento, ele só percebe o seu resultado. E nós temos muitos médiuns que são assim. Muitas vezes médiuns de cura, no momento de transe mediúnico, o espírito assume o controle do corpo do médium, faz tratamentos, cirurgias durante horas, e quando o médium volta, ele diz assim, eu não sei nada do que aconteceu.
Porque a gente pensa assim, mas quando eu faço, eu não sei o que o espírito faz, é você e mais um tanto. Nas mais variadas situações. Então, inconsciência e consciência não determina a qualidade do médium. É claro que seria muito mais interessante se o médium tiver controle, tiver ciência do que está acontecendo. Mas o fato dele não ter, e tendo confiança nos espíritos que fazem esse trabalho, porque lembrando que é um trabalho conjunto, não é um único, o espírito que se manifesta. Um trabalho sério é um trabalho de equipe, em que o médium é o veículo de comunicação de um espírito que se aproxima, que se encontra em sintonia com vários grupos que transmitem o mesmo pensamento. A gente só vê assim, o espírito falou com o médium. Mas e quantos espíritos estão em sintonia com aquele espírito para elaborar um pensamento que está sendo transmitido? Quantas e quantas vezes isso acontece? O CT colocou, né? O engraçado é que alguns padres católicos que chegam a receber comunicações dos espíritos realizam trabalhos magníficos na cura, na desobsessão, no entanto não aceita que se trata de espiritismo, pois existe uma comunicação com os espíritos. Né? O que não faz o rótulo, exato. E também, na verdade, o que a gente pode colocar também, não é assim, não aceita que se trata de espiritismo. Na verdade, não se trata de espiritismo. Se trata de comunicação com os espíritos, porque o espiritismo ele é, além da mediunidade, um conjunto doutrinário, filosófico que complementa tudo isso. Então, na verdade, os espíritos estão se comunicando o tempo todo, em todos os lugares. Mas aí, de acordo com a nossa limitação, porque o medo traz muito para nós preconceito, o medo nos impede muito de aceitar aquilo que acontece. Então a gente procura filtrar, estreitar, direcionar o nosso entendimento para que seja agradável para nós. Do contrário, a gente acaba ficando perdido. A gente precisa dessas referências sólidas para que a gente consiga caminhar com segurança. Aquele que caminha num espaço aberto sem ter referência, ele fica completamente desorientado. Ainda é uma limitação da nossa fase evolutiva. O mundo espiritual começou a se aproximar agora. A gente pensa assim, nossa, mas já faz mais de 160 anos que a doutrina espírita chegou e as pessoas ainda estão limitadas. Nós ficamos mais de 10 mil anos acreditando no sobrenatural. 10 mil anos, considerando as primeiras civilizações lá há 8 mil anos antes de Cristo. Há 150 anos os espíritos começaram a falar. Dá para ter uma ideia da nossa idade espiritual e durante quanto tempo nós estamos sendo massacrados por essa visão fantasiosa ou materialista? Os espíritos vão chegar e começar a falar como se, não, está tudo resolvido. Não está, não. Eles vão ter que ficar durante muito tempo ainda construindo em nós esse entendimento. Muito complicado. Continuando, vamos lá para a gente só finalizar aqui esse trecho que já está aqui no final do nosso estudo. Porém, que esses fenômenos sejam ou não o resultado de um ato de vontade, nós estamos falando dos médiuns conscientes e inconscientes, né? Porém, que esses fenômenos sejam ou não o resultado de um ato de vontade, a causa primária é exatamente a mesma e não se afasta em nada das leis naturais. Os médiuns, portanto, não produzem absolutamente nada de sobrenatural e, assim sendo, não fazem nenhum milagre. As próprias curas instantâneas não são mais miraculosas do que os outros efeitos, uma vez que são devidas à ação de um agente fluídico que desempenha o papel de agente terapêutico, cujas propriedades não são menos naturais por terem sido desconhecidas até agora. Kardec já começa a trazer para nós aqui uma visão de fluidos, que são esses agentes que provocam essas transformações. Mas o principal o principal motor, a principal força é a força da vontade. O fluido por si só não faz nada, se ele não for direcionado por uma vontade inteligente. Se o médium é inconsciente, forças do mundo espiritual, consciências do mundo espiritual estão direcionando esses fluidos para essa transformação. Se ele faz conscientemente, o que pode ser, por exemplo, através de um fenômeno anímico, onde a alma atua diretamente, o médium, através de sua capacidade, provoca esse fenômeno, então ele é o responsável. Mas claro que toda vez que o bem é realizado, nós temos ali um trabalho conjunto entre a vontade do médium, que muitas vezes acredita estar sozinho,
e inteligências próximas que dão a contribuição para fazer com que aquela ação seja bem executada. E continua. Assim, o epípeto dos taumaturgos, que eram aqueles que provocavam milagres naquela época, que a crítica ignorante dos princípios do espiritismo atribuiu a certos médiuns, é completamente impróprio. A qualificação de milagres dada por comparação a essas espécies de fenômenos só pode induzir ao erro sobre a sua verdadeira natureza. Então a gente ainda tem nessa questão não apenas da falta de conhecimento, que pode provocar o medo de um lado ou a adoração do outro, mas nós temos também a questão do orgulho, da vaidade. Quantos médiuns dizem assim, eu tenho o poder de fazer? Médiuns espíritas ou não espíritas, né, porque ninguém está imune da vaidade, mas nós temos assim, eu sou capaz de fazer, eu provoco curas, eu sou tal coisa, venham a mim. Quantas doutrinas foram criadas, foram fundadas por indivíduos que se viam como sendo esses salvadores? Então isso, para nós, é um grande problema. Deixa eu ver aqui, o Luiz colocou no dia do Franco, filtrou a obra de Joana de Ângeles, ou ele leu muito Jung. Existe uma diferença, Luiz, entre livros que foram psicografados por médiuns e livros que foram escritos por aquelas pessoas. Então nós temos, por exemplo, muitos livros de Joana de Ângeles, veio através do Divaldo, pelos canais mediúnicos. Mas Divaldo também escreveu livros. Por exemplo, deixa eu lembrar aqui um título. É um livro sobre mediunidade, escrito em conjunto com Raul Teixeira. Então, o indivíduo ele escreve também, pelo seu conhecimento, pela sua bagagem. Mas ele também tem um trabalho de trazer comunicações do mundo espiritual. Então, nesse caso, nós perguntamos, os livros de Joana de Ângeles são de Joana de Ângeles? Levando pela boa-fé, sim. E Divaldo Franco, então, foi ali o intermediário desse processo. E eu não acredito que haja necessidade de qualquer filtragem de uma mensagem vinda de Joana de Ângeles. Quem é Divaldo Franco, nós podemos dizer assim, eu tenho certeza que ele poderia também aceitar isso com naturalidade, quem é Divaldo Franco para poder trazer algum tipo de contestação ou obstáculo para uma mensagem de um espírito do quilate de Joana de Ângeles? Isso não desmerece nada nem o médium, porque isso mostra exatamente a sua disciplina, a sua responsabilidade com o conteúdo que chega, tampouco o espírito, que muitas vezes precisa da contribuição do médium, seja com o seu conhecimento, seja com as ideias que ele pode trabalhar para poder facilitar a comunicação. E daí nós temos, por exemplo, Chico Xavier trazendo a comunicação de espíritos como Emmanuel, como André Luiz. Temos ali Divaldo, temos Raul Teixeira, temos a Dona Ivone do Amaral Pereira. Estou citando, claro, os nomes que são mais conhecidos aqui no nosso meio, mas quantos e quantos médiuns fazem esse trabalho conhecendo o valor dos seus orientadores, daqueles que são os espíritos que trabalham em conjunto, sem precisar de nenhum tipo de intervenção junto a esses espíritos. Mas quando nós voltamos, então, para os trabalhos mediúnicos de comunicações individuais, seja ele de consolação, onde nós temos espíritos familiares se comunicando, sejam eles de orientação espiritual para aqueles espíritos que passam por essa dificuldade, o médium tem que estar muito atento para isso. Trabalhos de desobsessão, enfim. Diretrizes de segurança. Obrigado, Luiz, esse mesmo. Eu tenho esse livro, é belíssimo, muito, muito legal, para quem gosta de estudar sobre mediunidade. Então temos que pensar sempre no quê? Que o médium deve atuar de acordo com as circunstâncias. Assim como se você está se relacionando numa relação de amizade com uma pessoa que você confia, por que você precisa ficar o tempo todo com o pé atrás desconfiando de alguma coisa? Agora, se você acaba de conhecer alguém e vocês começam a conversar, a orelhinha está em pé ali, ó. Ouvindo o que ele fala, ouvindo o que ele faz, ouvindo as suas intenções. Tem que ficar atento. Imagina você, acabou de pegar um ônibus, um metrô, um avião, senta alguém do seu lado e começa a conversar com você. Você já vai contar toda a sua vida para aquela pessoa, se o assunto te levar a isso, de uma pessoa que você nem conhece? Agora, uma pessoa de sua absoluta confiança, você tem algum motivo para ter algum medo de comentar alguma coisa pessoal com ela?
A relação com o mundo espiritual é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que nós estamos em dimensões diferentes. Armando colocou, né, não esquecer que não existe médium perfeito. Quanto mais o médium é considerado, mais os espíritos imperfeitos atuam, né, sem dúvida. Né, essa coisa de imaginar você... A fascinação, por exemplo, é um caso de obsessão que pega exatamente isso. Você é o cara, você é bom. E o médium diz, eu sou a estrela. Esse é o grande problema. Tem que estar muito atento, porque... E também tem um detalhe, né, Armando? Quanto mais o médium se destaca na mídia, mais ele é alvo de ataques, porque quando ele se torna uma referência, atingir essa referência você atinge o conjunto, na visão popular. Esse é um problema também. Mas enfim, pessoal, fechando por aqui, né, vocês estão falando sobre o Divaldo, né? Claro, um homem de mais de 80 anos sempre tem que estar com as malas prontas, né? Isso pode acontecer a qualquer momento, então é algo natural dele ter essa consciência, não uma consciência espiritual, uma consciência mediúnica. Uma pessoa que passou de 80 anos pode acontecer a qualquer hora. Não precisa chegar um espírito e dizer para você, olha, se prepara que você vai desencarnar. Mas eu vou desencarnar justo agora, com 85 anos? Seu corpo não aguenta mais do que isso. Então, quer dizer, preparado consciencialmente, porque sabe, e claro, de acordo com as revelações que ele recebe, pelo fato de ter essa relação estreita, íntima com o mundo espiritual. Né? Mas enfim, fechando por aqui então, pessoal. Nós paramos então no item número 13. Nós vamos entrar no item número 13, falando agora sobre as intervenções de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas. Né? Falamos até agora sobre o papel do médium, e agora vamos falar sobre a intervenção dos espíritos. Muito bacana aqui estudar sobre esse tema. Né? Bom, eu vou passar então para a nossa amiga Andréia, que vai fazer aqui o encerramento para nós, e daqui a pouquinho então a gente volta para dar os recadinhos para vocês.